Eu peço a sua atenção nesse momento. Olha o que Davi fala no Salmo 17, versículo 8, e eu peço a sua atenção. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que andam me cercando. Queridos que nos acompanham, Davi encontrava-se numa situação muito difícil, mas muito difícil mesmo. Perseguição, ameaças, tanta gente buscando tirar a vida do rei Davi. E aqui nós aprendemos que nós precisamos olhar para o alto. As dificuldades surgem, como surgiu para Davi. Aqui era um confronto às guerras, né? A perseguição para matá-lo. Mas existem outras dificuldades que nós passamos no dia a dia. Por exemplo, as enfermidades, os vícios, os ataques do maligno, que muitas vezes vêm para tirar a nossa paz, tentando nos destruir, como Davi estava sendo ameaçado. Os vícios, por exemplo, têm destruído muita gente. Não é verdade? As enfermidades físicas, emocionais, espirituais. Quanta gente sofrendo nesta situação. Então nós precisamos ir para a palavra, porque aí nós vamos aprender com aqueles homens, né, que nos deixaram escrito por tudo que passaram. E aonde eles buscaram a força para prosseguir. Nós precisamos ler a palavra. Aqui a gente observa Davi falando com Deus. Não é verdade? Exercitando a fé. Exaltando que Deus cuida dele. E nós precisamos pensar assim. Às vezes está tão difícil. Quanta gente desanimada, desesperada, desistindo, pessoas que muitas vezes, lamentavelmente, tiram a própria vida. E por quê? Porque o desespero chega na vida da pessoa e o coração se preenche de medo, de angústia, preocupação, ansiedade, enfermidade, seja lá o que for, a pessoa não vê uma saída. Por isso nós precisamos da palavra. Por isso nós precisamos aprender a fazer como Davi, que buscava a Deus, e Deus cuidando de Davi o tempo todo. Davi é o maior rei da história de Israel, né? Então nós precisamos aprender com quem teve intimidade com Deus, porque Deus atende a todos que o buscam, né? A todos que o buscam. E é esse Deus que eu apresento a você. O Deus da Bíblia, o Deus criador de todas as coisas, que tem prazer em nos atender. Mas nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos confiar nele, não em outros nomes. Quando as pessoas buscam outros nomes, essas pessoas estão pecando, porque isso é pecado. Então é necessário refletir. É necessário ler a Bíblia, pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui Davi fala, nos orienta. Nós devemos olhar para o alto, buscar em Deus a solução. O desespero não resolve, só piora, né? Porque a pessoa toma decisões precipitadas, muitas vezes, não é assim? E quando a gente se precipita, a gente acaba errando. Buscando o certo, mas acaba errando. Por isso é uma reflexão para o nosso dia a dia, né? Para as nossas vidas. Eu aqui, você aí, que não adianta o desespero. O que resolve,
O que traz a bênção e a solução é através da fé nesse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que enviou seu Filho Jesus a essa terra para nos trazer o perdão e a salvação. E muita gente duvida, deixa de lado, não creem, muita gente confia em outros nomes e vão seguindo as suas vidas como se Deus não existisse. Mas isso é um erro muito grande, com consequências eternas. Por isso eu convido você, que nós devemos buscar em Deus. Olha lá, andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derrubarem por terra. Ameaça de morte. Ameaça de morte. Davi confessa o apuro que ele estava vivendo. Então, que nós possamos fazer como Davi. Buscar em Deus a solução dos problemas. E é tudo pela fé. Não se paga nada por isso. Bênçãos não se compram. Se recebe de graça. A Bíblia nos garante. Porque pela graça sois salvos. Olha aí. A maior bênção qual é? É a salvação da alma. Salvação da alma. Já imaginou passar a eternidade na presença de Deus? Que maravilha! Essa é a maior bênção. E quem não crê em Jesus, já estão condenados, essas pessoas. Condenados, né? Por isso, é uma bênção conhecer a verdade que liberta. Liberta dos erros, dos falsos ensinos, dos ídolos mortos, das religiões. E aqui aprendemos com Davi a falar com Deus, confiar em Deus. Ele está ouvindo você, ele está me ouvindo, ele está ouvindo a todos os moradores da terra. Agora, é necessária a fé. Nada foge dos olhos e toda palavra Deus está ouvindo. Se você falar com Deus agora, aí é onde você está. Fizer uma aliança com Deus através do sangue de Jesus, você recebe o perdão de pecados e tem a promessa de passar a eternidade no paraíso. Gratuitamente. Não se paga nada por isso. Pela graça, somos salvos mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Tá certo? É uma pequena reflexão, mas que pode mudar o rumo da tua eternidade. Porque sem Jesus, a pessoa já está condenada. Mas crendo em Jesus, se convertendo a Jesus e obedecendo a sua palavra, você tem a promessa de passar a eternidade no paraíso, gratuitamente, viu? Não se paga nada por isso. A salvação é de graça, não tem custo financeiro. Tá certo? Receba essa palavra, faça uma reflexão na sua vida. E eu vou ficando por aqui. E se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente em nosso próximo programa. Um grande abraço a todos, muito obrigado e fiquem com Deus.